Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E nesta sessão de Booktuber, nós vamos dar voz a um texto de Ana Valesca PC Mendonça, do Departamento de Educação, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. O título do texto é A Universidade do Brasil. Inscreva-se em nosso canal para apoiar a nossa área, os nossos estudos. O que você faz? O texto de Ana Valesca Mendonça inicia-se assim: traçar uma visão panorâmica da história do ensino superior no Brasil, com o mínimo de consciência e organicidade, impôs a necessidade de se estabelecer um recorte na abordagem do tema, bem como de se definir um eixo que orientasse a análise desenvolvida. Foi esta a razão que me levou a fazer algumas opções iniciais que gostaria de deixar claras e que já se fazem presentes no próprio título escolhido para este artigo, A Universidade no Brasil. Em primeiro lugar, o foco da nossa análise não será o ensino superior simplesmente, mas irei privilegiar uma determinada forma que esse ensino assume historicamente, que é a instituição universitária. Mesmo que comece o texto afirmando que a universidade, no sentido aqui atribuído a esse termo, instala-se tardiamente no Brasil. Para justificar essa escolha, gostaria de fazer minhas as palavras com que Christoph Charles e Jacques Weger introduzem o seu clássico trabalho sobre a história das universidades. Afirmam os dois autores: as universidades sempre representam apenas uma parte do que poderíamos denominar, de modo amplo, ensino superior. Ao decidirmos partir das universidades propriamente ditas, sem que isso sem por isso limitarmos-nos estritamente a elas, adotamos uma perspectiva particular. Se aceitarmos atribuir à palavra universidade o sentido preciso de comunidade, mais ou menos autônoma, de mestres e alunos reunidos para assegurar o ensino de um determinado número de disciplinas em um nível superior, parece claro que tal instituição é uma criação específica da civilização ocidental, nascida na Itália, na França e na Inglaterra no século XIII. Esse modelo, pelas vicissitudes múltiplas, perdurou até hoje, apesar da persistência, não menos duradoura, de formas de ensino superior diferentes ou alternativas, e disseminou-se mesmo por toda a Europa, e a partir do século XVI, sobretudo dos séculos XIX e XX, por todos os continentes. Ele tornou-se o elemento central dos sistemas de ensino superior e mesmo as instituições não universitárias situam-se, em certa medida, em relação a ele, uma situação de complementaridade ou de decorrência mais ou menos notória, afirmaram Charles e Weger, 1996, páginas 7 e 8. Destacaria dessa afirmativa duas ideias que se constituem em pressupostos do meu trabalho. A primeira delas
é a de que a instituição universitária é uma criação específica da civilização ocidental, que teve nas suas origens um importante papel unificador da cultura medieval e que, posteriormente, ao longo do século XIX, redefinida em suas atribuições e em seu escopo, exerceu também um papel significativo no processo de consolidação dos Estados nacionais. É dessa instituição que eu estarei falando. Em segundo lugar, assumo com os autores que, por ser a universidade o elemento central do ensino superior, mesmo que do nosso caso específico, ela tenha se constituído durante muito tempo, mas em uma aspiração do que em uma instituição concreta, as demais instituições não universitárias posicionam-se sempre, em certa medida, com relação a ela e podem, portanto, ser estudadas, tomando-a como referência. É a esta tarefa que me proponho. Pretendo também, na análise, privilegiar um determinado período da história da universidade no Brasil. Trata-se do período que vai de 1920 a 1968, anos críticos para a história dessa instituição entre nós, ao longo dos quais a universidade efetivamente se institucionaliza enquanto tal e vai assumindo a sua configuração atual. A universidade, uma instituição tardia no Brasil. O Brasil constitui uma exceção na América Latina, enquanto a Espanha espalhou universidades pelas suas colônias. Eram 26 ou 27 ao tempo da independência. Portugal fora dos colégios reais dos jesuítas, nos deixou limitado às universidades da metrópole, Coimbra e Évora. Fora os colégios reais dos jesuítas, Portugal nos deixou limitados às universidades da metrópole, Coimbra e Évora. Não havia, pois, na colônia, estudos superiores universitários, a não ser para o clero regular ou secular, para os que não se destinavam ao sacerdócio, mas a outras carreiras. Abria-se, nesse ponto de bifurcação, um único longo e penoso caminho que levava às universidades ultramarinas, a de Coimbra e a de Montpellier. A afirmação da inexistência da universidade no Brasil durante o período colonial, usando-se frequentemente a comparação com a situação diferenciada da América Espanhola, tem sido recorrente entre os diferentes autores que, em distintas épocas e contextos, vêm se debruçando sobre a história do ensino superior. Entre nós. O significado dessa inexistência, suas implicações e suas causas tem sido, entretanto, objeto de interpretações divergentes. Cunha, particularmente em seu texto A Universidade Temporã de 1980, discute essa própria afirmação. Questiona, por um lado, a ideia implícita em alguns autores de que a universidade seria a forma ideal natural de organização do ensino superior e que, portanto, desse ponto de vista, sua ausência significaria, no fundo, uma carência a ser superada. Por outro, pergunta-se se esta questão não seria apenas de nome e se os colégios jesuítas e os seminários não se constituiriam em instituições equivalentes às universidades hispano-americanas. Na perspectiva adotada, não me parece que tenha muito sentido aproveitar nesse tipo de discussão. Que tenha muito sentido aprofundar, gente, nesse sentido de discussão.
Não há dúvida de que, se considerarmos a universidade como uma instituição específica da civilização ocidental, na forma em que se constitui historicamente no texto europeu, essa instituição não foi ao longo do período colonial implantada em nossas terras. Algumas tentativas sistematicamente frustradas de estender aos colégios jesuítas as prerrogativas universitárias nos dão conta da intencionalidade da coroa portuguesa de manter a dependência com relação à Universidade de Coimbra, a rigor a única universidade existente em Portugal, já que a outra universidade existente no Reino, a de Évora, nunca teve as mesmas prerrogativas que Coimbra. Azevedo, em 1971, relata a tentativa mal-sucedida da Câmara da Bahia, em 1671, de conseguir a equiparação do colégio local ao de Évora, de que resultou a provisão de 16 de julho de 1975, por meio da qual se autorizava a levar em conta em Coimbra e em Évora um ano de artes para os estudantes de retórica e filosofia que tivessem cursado as aulas de jesuítas na Bahia. Com esta medida, no dizer do autor, se fecharam todas as perspectivas para a criação no Brasil colonial de cursos superiores destinados à preparação para profissões liberais. Também Vilauta, 1997, em obra mais recente, afirma explicitamente que El Rei procurou manter a dependência em relação à Universidade de Coimbra, considerada um aspecto nevrálgico do Pacto Colonial, e justifica essa afirmativa acrescentando que Portugal recusou-se, até 1689, a conceder todos os graus e privilégios universitários aos alunos dos colégios jesuítas. Para reforçar essa posição, Vilauta relata ainda que já em 1768 a Corte rejeitou um pedido da Câmara de Sabará para que se criasse uma aula de cirurgia. É a esta altura e esta última medida que também se refere Lacombe, transcrevendo do documento do Conselho Ultramarino um trecho extremamente ilustrativo da política oficial portuguesa, que passo a transcrever a seguir. Que poderia ser questão política se convinham estas aulas de artes e ciências em colônias, que podia relaxar a dependência que as colônias deviam ter do reino, que um dos maiores vínculos que sustentava a dependência das nossas colônias era a necessidade de vir estudar a Portugal, que este vínculo não se devia relaxar, que o precedente poderia, talvez, com alguma conjuntura para o futuro, facilitar o estabelecimento de alguma aula de jurisprudência, até chegar ao ponto de cortar este vínculo de dependência. Para esse autor, igualmente, este laço de dependência não era neutro nem indiferente, servindo no primeiro momento aos próprios jesuítas, que desde 1555 detinham o controle da Universidade de Coimbra e constituindo-se depois em um dos mais úteis instrumentos de difusão do pombalismo e do espírito nacionalista. É interessante, aliás, a interpretação que Lacombe, ao traçar as origens do ensino jurídico no Brasil, dá ao fato do seu aparecimento tardio. Os cursos jurídicos não se incluíam entre aqueles criados por D. João VI, quando da instalação da corte portuguesa no Brasil. Referindo-se às instituições de ensino superior criadas por D. João, destaca que estas resultaram quase sempre de uma necessidade premente de técnicos e que a formação de juristas não era urgente, já que havia bacharéis em número suficiente formados em Coimbra, prolongando-se nesta área, durante o Império, a influência dessa universidade. Segundo ele, a inteligência
do Império foi praticamente toda ela constituída pelos bacharéis formados na instituição de Coimbra. Teixeira chega a afirmar, referindo-se a essa dependência da Universidade de Coimbra, que até o início do século XIX, esta foi a universidade brasileira, nela se graduando mais de 2.500 jovens nascidos no Brasil. Aliás, esse autor chama atenção para a ambiguidade do Estatuto de Brasileiro até a independência, lembrando que não se podia distinguir, quando membros da classe dominante, os brasileiros dos portugueses, e acentuando que, por essa razão, o brasileiro da Universidade de Coimbra não era um estrangeiro, mas um português nascido no Brasil, que poderia mesmo se fazer professor da universidade. Cita especificamente os casos de Francisco de Lemos, de Faria Pereira Coutinho, membro da Junta de Providência Literária, constituída para estudar e projetar a reforma pombalina dos estudos superiores, e depois o executor da reforma e reitor da Universidade de Coimbra por cerca de 30 anos, e José Bonifácio de Andrade, o patriarca da independência, que foi antes professor da mesma universidade, como, aliás, vários outros portugueses nascidos no Brasil. Essa centralidade da Universidade de Coimbra na formação das elites brasileiras é que leva também Azevedo a afirmar, remetendo-se à reforma pombalina, que esta atingiu o Brasil principalmente através daquela universidade, no seu espírito renovado, sob o impacto do ideário iluminista. Formaram-se não só alguns dos nossos cientistas pioneiros, da geração de brasileiros que estudou em Coimbra após a reforma pombalina, foi proporcionalmente grande o número dos que seguiram cursos de matemática, ciências naturais e medicina, bem como, contraditoriamente, dado o caráter regalista do pombalismo, as principais lideranças dos movimentos insurrecionais de independência política. Entre os primeiros a figurar esta equipe, cita-se a figura singular do bispo José Joaquim Cunha de Azevedo Coutinho, parente do reformador de Coimbra, fundador do seminário de Olinda, unanimemente considerada aquela instituição que, no Brasil, mais claramente expressou os princípios que nortearam a reforma pombalina. Não foi, entretanto, essa tradição universitária que informou as iniciativas tomadas por D. João VI, quando da instalação da corte no Brasil. Nas palavras de Paim, essa opção por institutos isolados de inegável cunho superior não deixa ser algo de inusitado. Portanto, a tradução europeia consistia em reunir em torno do Colégio das Artes, que preparava os estudantes para a matrícula nas faculdades, e supunha-se assegurava a unidade da instituição. A estruturação destas isoladamente criou a necessidade de vestibular, então inexistente, e ao longo da prática ulterior chamada de cursos anexos. Mesmo que se possa relativizar a afirmativa de que este seria o único modelo de universidade, Paim afirma a ruptura com uma tradição universitária e a identifica como uma das justificativas da situação de desarticulação entre o ensino secundário e superior, que estaria na origem dos chamados exames vestibulares. Teixeira relata, a esse mesmo respeito, um episódio extremamente ilustrativo, quando em 1808 a família real aportou no primeiro momento na Bíblia, aportou no primeiro momento na Bahia. O comércio local se reuniu
e deliberou solicitar ao príncipe regente a fundação de uma universidade literária, promovendo para a construção do Palácio Real e o custeio da universidade importante soma de dinheiro. Essa solicitação, entretanto, não foi atendida e, por outro lado, o príncipe decidiu criar um curso de cirurgia, anatomia e obstetrícia. Em fevereiro desse ano, atendendo ao pedido do cirurgião-mor do reino, José Correia Picanço, um dos portugueses brasileiros formados em Coimbra. Transferida a corte para o Rio de Janeiro, as instituições criadas por D. João VI, no âmbito do que se pode chamar de ensino superior, estavam na sua grande maioria diretamente articuladas à preocupação com a defesa militar da colônia, tornada a sede do governo português. Ainda no ano de 1808, cria-se no Rio de Janeiro a Academia de Marinha e em 1810 a Academia Real Militar, para a formação de oficiais e de engenheiros civis e militares. Também em 1808, criaram-se os cursos de anatomia e cirurgia para a formação de cirurgiões militares, que se instalaram significativamente no Hospital Militar, como também era o caso do curso da Bahia citado anteriormente. A esses cursos de início simples, aulas ou cadeiras, acrescentaram-se em 1809 os de medicina e em 1813 constituiu-se, a partir dos cursos, a Academia de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Outros cursos foram ainda criados na Bahia e no Rio de Janeiro, todos eles marcados pela mesma preocupação pragmática de criar uma infraestrutura que garantisse a sobrevivência da corte na colônia, tornada Reino Unido. Na Bahia, a cadeira de Economia 1808 e os cursos de Agricultura 1812, de Química 1817 e de Desenho Técnico 1817, e no Rio de Janeiro o Laboratório de Química 1812 e o curso de Agricultura 1814. Alguns cursos avulsos foram ainda criados em Pernambuco, em 1809 Matemática Superior, em Vila Rica em 1817 Desenho e História e em Paracatu, Minas Gerais, em 1821 Retórica e Filosofia, visando suprir lacunas do ensino ministrado nas aulas regis. A Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, criada em 1816, no seu plano original também estava marcada pela preocupação com a formação técnica. Essa escola, entretanto, teve uma história atribulada e apenas irá funcionar como Academia das Artes, bastante modificada nos seus objetivos iniciais em 1826, já no Primeiro Império. Além do caráter pragmático que marcava a quase totalidade dessas iniciativas, cumpre destacar também o seu caráter laico e estatal. De fato, essas instituições foram criadas por iniciativa da corte portuguesa e foram por ela mantidas, continuando a ser pelos governos dos impérios, após a nossa independência política. Por sucessivas reorganizações, fragmentações e aglutinações, esses cursos criados por D. João VI dariam origem às escolas e faculdades profissionalizantes que vão constituir o conjunto de nossas instituições de ensino superior até a República. A esse conjunto viriam se agregar os cursos jurídicos, criados apenas após a independência, originariamente em São Paulo e Olinda, no ano de 1827. Cunha refere-se ao acirrado debate que se travou no parlamento a respeito da localização desses cursos, destacando que, ao final, prevaleceu a corrente que defendia a localização das academias fora do Rio de Janeiro e naquelas províncias onde foi mais forte o movimento pela independência. O critério nacionalista teria sido, portanto, determinante no que se refere à localização desses cursos. Foram poucas, entretanto, as iniciativas concretas dos governos imperiais no campo do ensino superior, limitando-se à manutenção das instituições existentes à sua regulamentação. Além dos cursos jurídicos instituídos por D. Pedro I,
Uma outra iniciativa importante seria a instalação, já no final do Segundo Império, em 1875, um ano depois da separação do curso de engenharia da Escola Militar com a constituição da Escola Politécnica, da Escola de Minas, em Ouro Preto, à época capital da província de Minas Gerais. Essa escola, que se originou de um ambicioso projeto elaborado por engenheiro francês Claude-Henri Goursat, nasceu de um empenho pessoal do próprio imperador Dom Pedro II, que talvez tivesse em mente, como assinala Cunha, acelerar o surto econômico produzido pela Guerra do Paraguai. No entanto, sofreu uma forte oposição dos professores da Politécnica, e seus resultados, por uma série de circunstâncias que tinham a ver com as próprias condições econômicas do país, ficaram muito aquém do esperado. No entanto, ao longo do Primeiro e do Segundo Impérios, a demanda pela constituição de uma universidade no país não desapareceu, sofrendo, porém, uma constante resistência por parte de distintos grupos, especialmente dos positivistas. Teixeira refere-se a que nada menos de 42 projetos de universidade são apresentados a essa época, do de José Bonifácio ao de Rui Barbosa, sendo, entretanto, sistematicamente recusados pelo governo e pelo parlamento. Esse autor transcreve trecho do depoimento do conselheiro A. de Almeida Oliveira, registrado nos Anais do Congresso de Educação, que se realizou no Brasil em 1882, sob a presidência do Conde que investia violentamente contra a própria ideia de universidade, afirmando constituir-se esta numa instituição obsoleta. Parece-me interessante determos-nos um pouco sobre as concepções subjacentes a algumas propostas encaminhadas contra ou a favor de uma universidade no país, pois, a meu ver, elas apontam para uma questão que é central para a própria sobrevivência dessa instituição e que hoje, mais do que nunca, se faz presente no âmbito do debate pedagógico. Cunha refere-se a um projeto encaminhado por Justiniano José da Rocha à Assembleia Geral, que propunha a criação de uma universidade para controlar todo o sistema de ensino, tanto o setor público quanto o setor privado, conforme o paradigma da Universidade de Paris durante o governo de Napoleão. Desta maneira, o que parecia justificar a proposta de criação dessa instituição era primordialmente a sua potencialidade como um instrumento de controle por parte do Estado sobre todo o ensino superior, além do seu caráter de universalidade, que também aparece na fala de Justiniano. Paim, particularmente, defende essa posição, afirmando explicitamente que o interesse que volta e meia se dedicava à universidade ao longo do Império tinha evidentes intuitos centralizadores, e evoca também o testamento de vários dos intelectuais do Império. Parece-me também sugestivo que a resistência colocada pelos positivistas à ideia da criação de uma universidade no Brasil se fizesse justamente em nome da liberdade de ensino, princípio utilizado para advogar não só a retirada dos entraves legais, que impediriam uma maior expansão da iniciativa privada no campo da educação, que especialmente após 1870 começou a expandir-se no campo do ensino superior, mas também uma ciência livre de privilégios e da proteção do Estado, proteção esta que só serviria para profaná-la, nas palavras de Teixeira Mendes. É significativo que, ao criar em 1977 a Universidade do Brasil, Capanema viria a atribuir-lhe justamente a finalidade, talvez primordial, do controle e padronização do ensino superior no país. Tal questão remete, por um lado, à discussão sobre as finalidades dessa instituição,
e, por outro, para a complicada relação entre a universidade e o Estado, tendo em vista que uma das suas demandas essenciais, como instituição historicamente constituída, tem sido a autonomia, particularmente acadêmica, com relação às às demais instituições da sociedade, especificamente com relação ao Estado. Esta será a questão central no debate que se trabalhar sobre a universidade no Brasil ao longo dos anos 20 a 40, momento da sua institucionalização efetiva entre nós, de que tratarei a seguir. Na última fala do trono de Dom Pedro II, em que este faz, a meu ver, um balanço pelo avesso da atuação dos governos imperiais no campo da educação, o imperador, entre outras reivindicações, solicitava ao parlamento a criação de duas universidades no país, uma no norte, uma ao norte, outra ao sul, bem como de faculdades de ciências e letras vinculadas ao sistema universitário em algumas províncias. Essas demandas apontam igualmente para a questão que irão perpassar o debate sobre a universidade ao longo do nosso primeiro período republicano. A institucionalização da universidade no Brasil, 1920 e 1940. São as universidades que fazem hoje, com efeito, a vida marchar. Nada as substitui, nada as dispensa. Nenhuma outra instituição é tão assombrosamente útil. Os anos de instalação do novo regime viriam a propiciar um intenso debate sobre a questão da educação, no bojo da Constituinte, que, no entanto, arrefeceu-se rapidamente com a promulgação da Constituição outorgada e a consolidação de uma ordem política e social que se sustentava nas mesmas oligarquias regionais hegemônicas durante o Império, através da chamada política dos governadores. Apenas após 1920, quando essa ordem começaria a sofrer uma forte contestação por parte de distintos grupos e movimentos nucleares em torno da bandeira da republicanização da República, esse debate seria retomado com força no novo contexto, marcado pela ampliação decorrente do esforço de mobilização da opinião pública e pelo confronto entre diferentes projetos de construção e reconstrução da nacionalidade, de que falarei a seguir. Anteriormente a essa época, a adoção do sistema federativo propiciou algumas iniciativas de criação de universidades de alguns estados. Essas universidades, entretanto, tiveram uma vida efêmera e, de fato, a primeira instituição que assumiu entre nós, de forma duradoura, essa denominação foi a Universidade do Rio de Janeiro, criada em 1920 pelo governo federal. Embora, desde 1915, essa criação já estivesse autorizada. Através da agregação de algumas escolas profissionais pré-existentes, a saber, a Escola Politécnica, a Escola de Medicina e a Faculdade de Direito, que resultou da junção de duas escolas livres já anteriormente constituídas. A reunião em universidade dessas instituições, entretanto, não teve um maior significado e elas continuaram a funcionar de maneira isolada, como um mero conglomerado de escolas, sem nenhuma articulação entre si, a não ser a disputa pelo poder que se estabelece entre elas a partir daí. E sem qualquer alteração nos seus currículos, bem como nas práticas desenvolvidas no seu interior, seguiam isoladamente. Esse foi o modelo seguido também posteriormente pela Universidade de Minas Gerais, criada em 1927, por iniciativa do governo do Estado mineiro. Esses anos, entretanto, e por essa época, o debate em torno da questão universitária voltara a se intensificar,
extrapolando inclusive o âmbito do Congresso. De acordo com Nagli, diferentes tarefas eram atribuídas à universidade pelos grupos que, no âmbito da sociedade civil, lideravam essa discussão. O preparo das classes dirigentes, ponto de honra dos sistemas democráticos, a formação do professorado secundário superior, problema importante dado ao autodidatismo reinante, e o desenvolvimento de uma obra nacionalizadora da mocidade, núcleo para o qual convergem os problemas da universidade e da sociedade, eram preocupações. Essas preocupações refletem, sem dúvida, as mudanças que ocorriam no período, nos planos econômico, político e social. O período que vai de meados dos anos 20 até a chamada redemocratização em 1945, constitui um momento extremamente complexo da vida brasileira, marcado principalmente, como já disse anteriormente, pela crise do sistema oligárquico tradicional, o que acaba por resultar na transferência do foco do poder dos governos estaduais para o âmbito nacional. Esse período se caracteriza igualmente pela emergência na cena política das massas urbanas que se expandem e se diferenciam de forma acelerada como resultado de industrialização e urbanização. Produto inteiro, produto indireto, nesse momento da própria dinâmica da economia exportadora e do processo de burocratização decorrência, por um lado, da própria amplificação e ampliação das funções do Estado, e, por outro lado, da incipiente industrialização do país. Esse contexto condiciona tanto o estabelecimento de um sistema da educação de massa, vide a crescente expansão da rede pública de ensino primário. A partir daí, quanto o surgimento de diferentes projetos de educação das elites que deveriam dirigir o processo global de transformação da sociedade brasileira, via a reorganização da escola secundária e do ensino superior. Dois documentos expressam, de forma significativa, as discussões que se desenvolveram nos últimos anos da década de 1920, particularmente sobre os rumos a serem atribuídos ao ensino superior. São eles os dois inquéritos promovidos, respectivamente, pelo jornal O Estado de São Paulo, em 1926, e pela Associação Brasileira de Educação, AB, em 1928. Esses dois inquéritos são substantivamente diferentes entre si. O primeiro, conduzido por Fernando de Azevedo, acabava por referendar um determinado projeto de universidade, que se concretizou em 1934, com a criação da Universidade de São Paulo. O segundo, embora também se propusesse a construção de um consenso em torno da questão da universidade, era muito mais representativo das diferentes concepções que atravessavam o debate em torno dessa questão e que se confrontavam no interior da própria associação. Essas diferenças se evidenciam claramente na análise que Carvalho desenvolve sobre os vários grupos que, no interior do departamento carioca da AB, ao final dos anos 20, lutavam pela hegemonia. Para a autora, enquanto a principal bandeira do grupo sediado na seção de ensino secundário era a proposta de instalação de uma escola normal, superior, que garantisse a formação especializada, e sua padronização dos professores do ensino secundário e normal, o grupo instalado na seção de ensino técnico e superior lutava pela criação de verdadeiras universidades no Brasil, voltadas para o desenvolvimento da pesquisa científica e dos altos estudos desinteressados, instituições indispensáveis ao progresso do país. Segundo Carvalho, ambas as tendências expressavam uma preocupação com a formação das elites,
dentro de projetos de teor nacionalista, representando, entretanto, diferentes concepções dessa educação das elites. O primeiro grupo, liderado pelos católicos, valorizava especialmente o papel da escola secundária como agência de homogeneização de uma cultura média dentro de um projeto de recuperação do país de caráter moralizante, que passava pelo resgate da tradição católica na formação da alma nacional. Para o segundo grupo, constituído basicamente por professores egressos da Escola Politécnica, a ênfase estava posta nas universidades, que deveriam se constituir em verdadeiras usinas mentais, onde se formariam as elites para pensar o Brasil, equacionar os problemas magnos da nacionalidade e produzir o conhecimento, indispensável ao progresso técnico-científico. Para esse grupo não era a tradição, o cimento da unidade nacional, mas todo um conjunto de medidas de integração nacional decorrentes da expansão do progresso. Dessa perspectiva, esse grupo defendia uma criação de faculdades de ciências voltadas para a pesquisa científica pura ou desinteressada. Particularmente, este segundo grupo não se sentiu atendido com a reforma de Campos de 1931. Essa reforma, aliás, como afirmavam Schwartzman e Paim, constituiu-se em uma frustração para os grupos sediados pela Associação Brasileira da Educação, que tinham expectativa de intervir na definição da política educacional a ser estabelecida pelo governo revolucionário, inclusive pelos vínculos com a entidade por parte de Francisco Campos, primeiro ocupante do Ministério da Educação criado em 1930. A reforma que se consubstanciou no chamado Estatuto das Universidades Brasileiras traz a marca da ambiguidade, decorrência do caráter conciliatório do projeto governamental. É o próprio Campos, aliás, quem afirma que o seu projeto representa um estado de equilíbrio entre tendências opostas de todas consubstanciando os elementos de possível assimilação pelo meio nacional. Para Schwartzman, o que pretendia, de fato, com o Estatuto era obter legitimidade junto a várias correntes de opinião no momento de transição, em que o próprio governo que se instalava não tinha um projeto educacional claramente delineado. A principal inovação prevista no Estatuto era a possibilidade e não a obrigatoriedade de incluir entre as escolas que iriam compor a universidade uma faculdade de educação, ciências e letras, instituição meio híbrida que deveria se constituir, por um lado, em um órgão de alta cultura ou de ciência pura e desinteressada, e por outro ser, antes de tudo e eminentemente, um instituto de educação, destinado a formar professores especialmente para o ensino normal e secundário. A justificativa para esse caráter híbrido estava em que era preciso ter cautela e, ao se instalar pela primeira vez no país, um instituto de alta cultura. Essa instituição não poderia ser organizada de uma vez e de forma exclusiva. Esse mesmo argumento era usado para justificar a tutela que se estabelecia por parte do governo federal para as instituições de ensino superior. O Estatuto desagradou a gregos e troianos. O grupo dos engenheiros da Associação Brasileira de Educação criticava não só a excessiva ingerência oficial na universidade, porque esse grupo defendia fortemente a autonomia universitária como condição para que se fizesse ciência desinteressada, bem como o caráter pragmático da Faculdade de Ciências, Educação e Letras. Os católicos acusavam o projeto de laicizante e, com base nesse argumento, criticavam tanto o seu caráter centralizador quanto a sua feição pragmática, de forma que a reforma Campos não se tornou um elemento catalisador de grupos envolvidos com a discussão sobre a questão da universidade. O próprio governo federal, aliás,
não se empenhou na implementação da nova instituição. No entanto, no interior da Associação Brasileira de Educação, travava-se uma luta pelo controle da entidade entre os católicos e um novo grupo que acabaria por assumir sua direção, constituído pelos intelectuais que vieram a ser conhecidos como os pioneiros da educação nova e que em 1932 lançaram o seu manifesto ao povo e ao governo, onde explicitavam o seu programa de reforma da educação, que incluía a criação de verdadeiras universidades. Esse manifesto endossa uma concepção de universidade bastante próxima àquela defendida pelos engenheiros da seção de ensino técnico superior. A universidade é concebida numa tríplice função de criadora de ciências, investigação, docente ou transmissora de conhecimentos, ciência feita, e divulgarizadora ou popularizadora pelas instituições de extensão universitária das ciências e das artes. Defende-se a centralidade da pesquisa como sistema nervoso da universidade, que estimula e domina qualquer outra função, assumindo a crítica às instituições de ensino superior existentes no Brasil, que nunca teriam ultrapassado os limites e as ambições da formação profissional. A universidade, assim concebida, competiria o estudo científico dos grandes problemas nacionais, gerando um estado de ânimo nacional, capaz de dar força, eficácia e coerência à ação dos homens, independentemente das suas divergências e diversidades de ponto de vista. Nessa instituição, seriam formadas elites de pensadores, sábios, cientistas, técnicos e os educadores, aí entendidos os professores para todos os graus de ensino. Em linhas gerais, essa foi a concepção que informou as duas experiências universitárias desenvolvidas ao longo desses anos, por iniciativa de educadores vinculados ao grupo dos renovadores, a saber, a Universidade de São Paulo, USP, criada em 1934, pelo grupo de intelectuais que se articulava em torno ao jornal O Estado de São Paulo, entre os quais Fernando de Azevedo, e a Universidade do Distrito Federal, criada por Anísio Teixeira em 1935, no bojo da reforma de ensino por ele empreendida como secretário de Educação no Rio de Janeiro. Para Cardoso, a criação da USP teve como objetivo explícito a reconquista da hegemonia paulista na vida política do país, o que se faria pela ciência em vez das armas, conforme as próprias palavras de Júlio de Mesquita Filho, presidente da comissão organizadora da universidade, não sendo, portanto, uma simples expressão do surto inspirador produzido pelo Manifesto de 32. Para a autora, mesmo que nesse projeto Azevedo estivesse com o grupo do Estado, mantinha uma relativa autonomia desse grupo, o que iria inclusive condicionar alguns conflitos de ordem interna. A UDF é sem dúvida um projeto de Anísio Teixeira, embora viesse a mobilizar particularmente os remanescentes do grupo sediado na seção de ensino técnico e superior da Associação Brasileira de Educação, quase todo vitimado num trágico acidente de avião em 1928, que se incorporaram à universidade, especialmente à sua escola de ciências. A meu ver, esse caráter voluntarista de experiência da UDF, em contraposição a um caráter mais orgânico de experiência da USP, explicaria em grande parte a sua originalidade, mas por outro lado seria uma das razões da sua fragilidade e iria condicionar a relativamente fácil destruição da universidade. Tanto no caso da USP quanto no caso da UDF, a preocupação com o desenvolvimento da pesquisa e dos altos estudos é central. No caso da USP,
Esse objetivo aparece concentrado na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, eixo integrador da universidade, em torno do qual deveriam gravitar as demais escolas. Na prática, a USP foi criada, como as demais universidades existentes no Brasil, através da incorporação de um conjunto de escolas profissionalizantes já existentes. A única instituição efetivamente nova era a Faculdade de Filosofia, de quem se esperava, como afirmava Schwartzman, que contaminasse favoravelmente as demais, modificando-lhe o espírito tradicional e bacharelesco. Para Artunha, é a peculiar concepção dos objetivos e das funções integradoras da Faculdade de Filosofia que dá ao modelo paulista a sua característica própria e inconfundível. Já é outra a situação da UDF. A sua estrutura é radicalmente diferente das universidades até então criadas no país, e a própria denominação das escolas é indicativa da ruptura com o modelo de agregação das escolas profissionalizantes. São 5 as escolas que constituem, a saber, as escolas das ciências, educação, economia, direito, filosofia e o Instituto de Artes. Todas elas se propõem desenvolver de forma integrada o ensino, a pesquisa e a extensão universitária, entendida prioritariamente na perspectiva da divulgação científica nas suas respectivas áreas de conhecimento. De qualquer forma, ambas as universidades possuem uma base comum, como expressões, mesmo que diferenciadas, do ideário do movimento da Escola Nova, consubstanciado no Manifesto 32. Outras, entretanto, seriam as fontes de que se originaria o projeto da Universidade do Brasil, criada em 1937, por iniciativa de Gustavo Capanema, ministro da Educação de 1934 a 1945. Como a universidade padrão, a cujo modelo se deveriam adequar todas as instituições similares existentes ou a serem criadas no país. Há um consenso entre os diferentes autores que vêm trabalhando sobre o tema de que o chamado modelo federal de organização da universidade, que se consubstanciou com a criação da UB, teve os seus delineamentos já dados como Estatuto das Universidades Brasileiras, a que se fez referência anteriormente. Particularmente, Capanema viria a resgatar o modelo ambíguo da Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Estatuto de 31 para a organização da Faculdade Nacional de Filosofia, que se instalaria no Rio de Janeiro em 1939, observando perto do acervo da UDF, que foi extinta. O empate que se deu, aliás, entre essas duas experiências universitárias é ilustrativo da concepção da universidade, que, a partir daí, se tornaria hegemônica. A esse respeito, o trabalho de Martins sobre a constituição de uma inteligência do Brasil ao longo dos anos 20 e 40 parece fornecer uma significativa chave de leitura. Para esse autor, as condições específicas do país ao longo desses anos propiciaram o surgimento de uma inteligência brasileira, a qual integrava o grupo dos chamados renovadores da educação. Essa inteligência era empreender, especialmente no período anterior ao Estado Novo, uma tentativa de estruturação do campo cultural através da criação de instituições modernas que se constituiriam nos LOTSI para a fundação, o reconhecimento e a expansão de uma identidade social e mesmo de uma missão na sociedade. Especificamente, a USP e a UDF seriam a expressão mais acabada dessa tentativa. Ora, para Martins, o Estado
viria a intervir nesse campo cultural, antes mesmo que ele se estruturasse. Desse ponto de vista, a reforma Campos teria armado o Estado para exercer sua tutela sobre o ensino, e com a criação da UB, essa tutela especificamente sobre o ensino superior acabaria finalmente por se impor. Com isso, a autonomia no campo cultural tornar-se-ia letra morta, sendo esse campo invadido primeiro pelo autoritarismo e depois pelo paternalismo do Estado. De fato, há uma intenção explícita do governo federal, principalmente após 37, de assumir o controle das iniciativas no campo cultural. A ideia comum aos projetos da USP e da UDF de formar na universidade as elites que, com base na autoridade do saber, iriam orientar a nação, colocando-se de certa forma acima do Estado, seria, no contexto do Estado Novo, considerada perigosa. Ao governo federal interessava ter o monopólio de formação dessas elites e, por isso, impunha sua tutela sobre a universidade. A centralização imposta com a instituição da UB como universidade padrão atingiu diferentemente as duas instituições universitárias. A UDF acabou por ser extinta, apesar do eufemismo legal pelo qual era incorporado a Faculdade Nacional de Filosofia. Uma universidade, aliás, teve vida curta e conturbada, no caso, esta Faculdade Nacional de Filosofia. Desde o início, Capanema posicionara-se contra a sua criação. Inaugurada em 1935, no mês de junho, por Anísio Teixeira, esse demitiria em novembro da Secretaria de Educação, o que seria seguido pelo primeiro reitor da universidade, Afrânio Peixoto, e por vários dos colaboradores diretos de Anísio, que integravam o seu quadro docente, no contexto de caça às bruxas, que se seguiu no malfadado levante de 1935. A universidade ainda conseguiu sobreviver até 1939, graças principalmente ao grupo de cientistas nucleados da Faculdade de Ciência. O Estado Novo, entretanto, forneceria a Capanema os instrumentos políticos de que necessitava para destruir a UDF. A esse respeito, aliás, é significativo constatar que Capanema oscilou entre a posição inicial de eliminar pura e simplesmente a universidade e a atitude mais pragmática que acabou sendo adotada de incorporá-la ao UB, feitos os devidos e necessários expurgos. Cumpre destacar que nesse processo a Igreja Católica, por intermédio especialmente de Alceu de Amorosa Lima, teve papel decisivo. A USP conseguiu opor uma maioria sobre isso e uma maior resistência à interferência do governo federal. Para Martins, esse fato se explicaria principalmente pela forte presença de professores estrangeiros no seu quadro docente. Mais de 2/3 desse quadro, a meu ver, é o caráter orgânico dessa experiência, enquanto se articulava ao grupo do Estado e possuía respaldo financeiro do governo estadual, que justificaria a sua maior autonomia do governo federal. De qualquer forma, foi também atingida no seu coração. A Faculdade de Filosofia, que por outro lado sofreu uma forte oposição das escolas profissionalizantes, teve excluído do seu bojo o Instituto de Educação. Também a Escola de Educação é excluída no processo de incorporação da UDF, a Faculdade Nacional de Filosofia. Que modelo é esse que se padronizava por meio da UB? É mais uma vez o modelo de universidade como um conglomerado de escolas profissionalizantes. A própria Faculdade de Filosofia se constituía em mais uma delas, pois tinha o objetivo primordial de formar professores da escola
secundária. Dessa perspectiva, embora se estabeleça entre os objetivos da Faculdade Nacional de Filosofia o de realizar pesquisas nos vários domínios da cultura, esta instituição se propunha prioritariamente a formar trabalhadores intelectuais para os quadros técnicos da burocracia estatal, nas áreas de educação e cultura, e particularmente professores para o ensino secundário. A pesquisa aparecia claramente como um objetivo secundário subordinado. Essa instituição também não cabia no papel de integração das demais escolas, como no caso da instituição congênere da USP. De fato, a preocupação básica de Capanema não era com a integração, mas com a abrangência da universidade, que deveria, no caso da Universidade Brasileira, abarcar a totalidade dos cursos superiores oferecidos no país, que era especialmente importante por se constituir em universidade padrão, modelo. Dessa última perspectiva, Capanema enfatizava o papel orientador e disciplinador que a Faculdade de Filosofia deveria exercer em todos os domínios da cultura intelectual pura. Este, de fato, o objetivo fundamental da UB como instrumento do processo da unificação e homogeneização cultural que se constituía um pilar central do grande projeto de Capanema, constituição da nacionalização e nacionalidade, o objetivo de toda sua ação à frente do Ministério da Educação, no dizer de Schwartzman. Desse ponto de vista, também internamente era necessário garantir a unidade de pensamento, o que implicava restringir a liberdade de cátedra, o que se faria através do controle exercido por uma burocracia rigidamente centralizada. A esse respeito, é extremamente significativo o depoimento de Raul Leitão da Cunha, primeiro reitor da UB, em extenso relatório encaminhado ao ministro Capanema, em fevereiro de 1945. Nesse relatório, Raul Leitão da Cunha elencava uma série de causas da estagnação do ambiente universitário, a começar pela ausência de organização verdadeiramente universitária, já que, sua perspectiva, a lei não fora capaz de unir os institutos isolados, por não prever os recursos adequados. E apontava ainda várias outras questões, entre elas a subordinação dos institutos do ensino às normas vigentes nas repartições burocráticas, que tinha efeitos altamente negativos sobre o funcionamento da universidade, emperrando o seu trabalho, e a falta de autonomia didática e a administrativa forma de gestão da universidade. Autonomia esta que, antes de ser devidamente posta em prova, foi a pouco, sofrendo restrições que a tornaram praticamente nula. Com efeito, a prática no papel de gestar e modelar da UB acabou por se constituir muito menos em um estímulo para melhorar a qualidade do ensino superior do que em um instrumento efetivo de controle e padronização dos cursos e instituições. O modelo universitário, mais uma vez, não se impõe, e as próprias faculdades de filosofia, pensadas originariamente como centro de produção de conhecimento e como órgão integrador e articulador da universidade, expandiram-se como instituições isoladas, que se propunham frequentemente de forma precária a formar professores da escola secundária. Anos 50, 60, a universidade em questão. Ao revés de Paulo Prado, eu diria, numa terra radiosa, vive um povo
alegre em eterna. Ao revés de Paulo Prado, eu diria: numa terra radiosa, vive um povo alegre em eterna servidão. A reforma universitária não nos libertará dessa servidão, mas nos poderá ensinar os caminhos intelectuais e políticos que permitirão conquistar a própria liberdade intelectual e política, condição moral para extinguir todas as formas de servidão, internas e externas, que metamorfoseiam uma terra radiosa em um povo alegre numa realidade triste. Ao longo dos anos 50 e 60, o ensino superior no Brasil sofreria o impacto das duas ideologias que se constituíram na base de sustentação dos governos que se sucederam até 1664 e que iriam condicionar tendências diferentes e algumas vezes contrárias que marcaram a forma como o ensino superior se desenvolveu durante esse período. Sob o impacto do populismo, o ensino superior passou por um primeiro surto de expansão no país. Cunha aponta algumas características desse processo de expansão. O número de universidades existentes no país cresceu de 5 em 1945 para 37 em 1964. Nesse mesmo período, as instituições isoladas aumentaram de 293 para 564. Independentemente dos valores absolutos, Cunha chama atenção para o fato de que, enquanto o número de universidades foi multiplicado por 7, o de escolas isoladas não chegou a dobrar. Essas universidades continuavam a nascer do processo de agregação de escolas profissionalizantes, como é o caso das 9 universidades católicas que se constituíram. Na sua maioria, entretanto, eram universidades federais, criadas através de processo de federalização de faculdades estaduais ou particulares. A maioria das atuais universidades federais existentes hoje tem nesse processo a sua origem. Do ponto de vista do número de estudantes matriculados, a taxa de crescimento no ensino superior nesse mesmo período foi de 236,7%, o que indica uma intensificação do ritmo de crescimento bastante significativa em comparação aos períodos anteriores. 2,4% a taxa média anual entre 1932 e 45 e 12,5% entre 1945 e 64. Cunha explica essa expansão como uma resposta ao aumento da demanda ocasionado pelo deslocamento dos canais de ascensão social das camadas médias e pela própria ampliação do ensino médio público, bem como pelo alargamento do ingresso na universidade decorrente do processo de equivalência dos cursos técnicos ao curso secundário, que se iniciou nos anos 50 e culminou com a Lei de Diretrizes e Bases de 1961. Esse aumento da demanda estaria na origem do problema dos excedentes, posteriormente invocado como móvel imediato da reforma universitária de 1968. Por outro lado, o paradigma até então vigente para o ensino superior começava a ser posto em questão sobre o influxo do desenvolvimento que viria a alimentar as propostas de modernização. Esse nível de ensino, visando adequá-lo às necessidades do desenvolvimento econômico e social do país, este é o contexto em que se vai desenvolver o debate sobre a reforma universitária. Ao longo desses anos, o que informa, por outro lado, algumas experiências universitárias concretas. Há diferentes formas de se conceber o processo de desenvolvimento do país iriam condicionar as distintas estratégias propostas para se encaminhar a reforma da universidade. Vários foram os grupos que se envolveram com esse debate e que assumiram iniciativas bastante diversificadas.
O Estado e no interior do aparelho do Estado, grupos distintos assumiram a liderança de iniciativas, algumas vezes até contraditórias entre si, e dois novos atores coletivos que imprimiram a sua marca na orientação que será dada a esse debate, bem como a posteriores encaminhamentos da questão, a comunidade científica organizada e o movimento estudantil. O primeiro passo desse processo de modernização do ensino superior foi dado pelo setor militar, como a criação, em 1947, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA. Essa instituição foi criada no momento em que se constituía o Ministério da Aeronáutica, e este assumia a coordenação do sistema de transportes aéreos de todo o Brasil, de todo o país. Embora criado para atender às necessidades de formação de pessoal de alto nível para um setor específico, sua estrutura rompia com a forma como estavam organizadas até então as instituições de ensino superior, particularmente com a estrutura da cátedra vitalícia. Seus professores eram contratados sob normas trabalhistas, sendo o contrato sujeito à rescisão de acordo com o desempenho do docente. A seleção de professores era responsabilidade da comunidade acadêmica, que se constituía em um corpo governativo próprio. Havia uma carreira estruturada em 4 níveis, sendo condição para o ingresso na mesma estar cursando a pós-graduação. Alunos e professores dedicavam-se exclusivamente ao ensino e à pesquisa, inclusive residindo no campus universitário. As cátedras foram substituídas pelos departamentos e adotou-se o sistema de créditos nos moldes das universidades americanas. O curso oferecido era estruturado em um ciclo básico e um terminal, e rapidamente passaram a funcionar também cursos de pós-graduação, voltados para a formação de professores e pesquisadores. Essa instituição acabou exercendo um papel meio exemplar do que deveria ser uma universidade moderna em seu impacto sobre a própria burocracia governamental. A esse respeito, parece-me interessante a observação de Gusso, Córdova e Luno, quando, ao se referirem às tensões que marcaram o desenvolvimento do ensino superior, ao final dos anos 50, apontam como fatores dificultadores de uma modernização o conservantismo dos catedráticos e das congregações das universidades públicas, ampliadas com o processo das federalizações, que penetravam também os setores hegemônicos da burocracia educacional. Segundo esses autores, os postos de maior de poder na universidade e no âmbito governamental continuavam nas mãos dos mesmos grupos que haviam concebido e executado as políticas educacionais do Estado Novo. Por essa razão, os órgãos centrais do governo se colocariam sistematicamente contra mudanças mais profundas nas estruturas do ensino superior, contando com o respaldo do próprio Congresso, onde inclusive vários dos parlamentares eram oriundos das congregações tradicionais. A longa e acidentada tramitação do projeto de lei de Diretrizes e Bases LDB seria a expressão da força dessa resistência. Para os autores, essa força seria a justificativa para o fato de que, apesar das críticas e pressões provindas de diferentes setores sociais, não se tivesse conseguido encaminhar até meados da década de 1960 nenhum projeto mais abrangente de reforma universitária. A própria LDB é, a esse respeito, excessivamente tímida, praticamente nada incorporando do debate que então se travava sobre os rumos da universidade. De qualquer maneira, as mudanças principiavam a acontecer, de acordo com os autores acima referidos, ainda no segundo governo Vargas, com o avanço do processo de industrialização do país, a cúpula governamental começava a mostrar-se sensível à questão da necessidade de formação de pessoal técnico de alto nível para atender ao plano de reequipamento nacional. Dentro de uma perspectiva de Gusso, Córdova e Luna, caracterizavam como utilitária ou imediatista.
Paralelamente, membros influentes da comunidade científica continuavam demandando uma reforma global da universidade, de forma a ampliar suas condições de trabalho, tendo em vista um desenvolvimento científico mais sólido e mais autônomo a médio e longo prazos. A controvérsia entre essas duas tendências, que se prolongaria até a década de 1960, condicionava as políticas específicas praticadas por diferentes órgãos do governo, cada qual atuando sobre diferentes segmentos do ensino superior. O Conselho Nacional de Pesquisa, CNPq, criado em 1951 pelo almirante Álvaro Alberto da Mota e Silva, com o objetivo específico de promover a pesquisa científica e tecnológica nuclear no Brasil, desenvolvia atividades orientadas à promoção da área das chamadas ciências exatas e biológicas, fornecendo bolsas e auxílios para a aquisição de equipamentos para a pesquisa, bem como criava e mantinha institutos especializados. A campanha de aperfeiçoamento de pessoa de nível superior, CAPES, instituída como comissão no mesmo ano que o CNPq, tendo à sua frente a educadora Anísio Teixeira, investia na formação dos quadros universitários, através também da concessão de bolsas no país e no exterior. Outros órgãos de vários ministérios atuavam de forma isolada sobre as áreas respectivas. Para os autores com os quais estou trabalhando, a controvérsia acima referida se manifestou no próprio processo de organização da CAPES, cujas diretrizes nasceram de um compromisso entre essas duas tendências, exercendo Anísio Teixeira um importante papel mediador. Aliás, a meu ver, o papel desempenhado por esse educador por meio da CAPES foi fundamental no processo de institucionalização da pós-graduação no Brasil e garantiu que a pesquisa científica se desenvolvesse entre nós, no interior da universidade, particularmente no âmbito dos programas de pós-graduação. Cumpre destacar igualmente que, a essa época, a comunidade científica crescera e desenvolvera a sua organização, adquirindo maior articulação política, principalmente com a criação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, em 1948, e do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CBPF, em 1949. No âmbito da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, desenvolvera-se uma vertente de pensamento mais politizada e até sob certos aspectos nacionalista, no seio da comunidade científica brasileira. Essa era a vertente que empunhava a bandeira da reforma global da universidade e foi esse grupo que articulou, junto a Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira, em torno ao projeto da Universidade de Brasília. É significativo que a SBPC tenha se posicionado contra a criação, pelo MEC, em 1958, da Comissão Supervisora de Instituto, COSUP, órgão destinado a renovar o ensino de engenharia, através principalmente da criação de institutos específicos nas universidades, alegando não só a dispersão de recursos provocado pelo programa, mas o seu especialismo e a tendência a concentrar nos institutos as atividades de pesquisa, desestimulando os núcleos já consolidados nas faculdades, especialmente as de filosofia, e em outros organismos científicos mais apropriados. Essa comissão, após 1964, seria incorporada à CAPES. Aliás, cabe destacar que no bojo do debate sobre a reforma universitária, a questão do papel das faculdades de filosofia, seja como instituição de pesquisa, seja como órgão integrador e articulador das diferentes unidades, assumiu uma nova centralidade. Significativamente, a reforma universitária de 1968 viria a determinar o encerramento dessa experiência, particularmente no âmbito da universidade, com a sua fragmentação em diferentes escolas ou institutos, entre elas a Faculdade de Educação. Ao longo do final dos anos 50, início dos 60, outras experiências isoladas vão começando a ensaiar mudanças na estrutura pedagógica administrativa do ensino superior,
algumas das quais serão posteriormente incorporadas à reforma de 68. Entre elas, a Universidade Federal do Ceará, criada em 1955, na qual se retomava a concepção nucleadora da Faculdade de Filosofia. Faculdade de Medicina em Ribeirão Preto, articulada à USP, criada entre 1957 e 62, a Universidade Rural de Minas Gerais, hoje Universidade Federal de Viçosa, instalada em 1958. As Escolas Superiores de Agricultura de Piracicaba e Rio Grande do Sul, em 1963. Na culminância desse processo, se situaria a Universidade de Brasília, instituída em dezembro de 1961, em regime de fundação de direito público, não só pela sua posição de universidade da nova capital, mas pela originalidade da sua proposta, endossada por setores de ponta da comunicação científica. O projeto original da Universidade de Brasília teve, sem dúvida, uma de suas fontes de inspiração na experiência da UDF. Aliás, Anísio Teixeira foi um de seus mentores, embora de início tenha resistido à ideia da criação de uma universidade na nova capital. Entretanto, sua vinculação com o ideário nacional desenvolvimentista ficava já expressa na própria formulação de seus objetivos, tendo como primeira das suas finalidades formar cidadãos empenhados na busca de soluções democráticas para os problemas com que se defronta o povo brasileiro na luta por seu desenvolvimento econômico e social. Sua organização pedagógica administrativa ia na linha das mudanças que já vinham sendo ensaiadas em experiências anteriores, aprofundando-as. Sua estrutura era composta por institutos centrais e faculdades, organizados por sua vez em departamentos. Os institutos forneciam um ensino introdutório de 2 ou 3 anos, completado pelo ensino especializado das faculdades. Além disso, eram responsáveis pelos cursos de formação de pesquisadores e de pós-graduação. Os professores eram todos contratados pela legislação trabalhista e a cátedra transformava-se de cargo em grau universitário. Havia os estudantes regulares e os especiais, que apenas assistiam aos cursos sem pretensão de obtenção de graus ou certificados, e para os quais se reservavam 10% das vagas disponíveis. Com isso, retomava-se curiosamente a concepção de extensão universitária dos anos 30. A instituição de uma fundação mantenedora com sólido patrimônio seria a garantia da sua autonomia em todas as dimensões, e o governo da universidade seria exercido pelos órgãos colegiados, nos seus diversos níveis. Por meio desses órgãos, a participação dos estudantes era sensivelmente maior do que nas demais instituições de ensino superior. A Universidade de Brasília foi implantada com uma enorme rapidez e seus professores foram recrutados entre os que havia de melhor no país. Esses professores eram atraídos em grande parte pela mística que se constituiu em torno da nova universidade. É significativo que mesmo os intelectuais que faziam algumas restrições a esse projeto, como é o caso, por exemplo, de Florestan Fernandes, defensor da retomada do modelo paulista da Faculdade de Filosofia e crítico da utilização política que se fazia da iniciativa, reconhecia o caráter inovador da proposta, bem como o mérito da associação que se estabelecia entre a universidade e as exigências dinâmicas do desenvolvimento socioeconômico do Brasil. A esse respeito, Florestan Fernandes afirmava: os homens cultos e de boa vontade não poderão negar-lhe à Universidade de Brasília sua simpatia e colaboração, pois estão em jogo interesses e valores fundamentais, seja para o bom funcionamento de Brasília, como capital do país, seja para a revisão e aperfeiçoamento dos padrões de trabalho intelectual, que temos explorado ao longo de nossa curta experiência universitária. Por outro lado, nos anos 60, assistiram a uma crescente radicalização do debate
sobre a reforma da universidade, liderado sem dúvida pelo movimento estudantil. Esse movimento iria encabeçar uma luta pela reforma universitária articulada às mobilizações populares em torno das reformas de base, num contexto político em que a aliança populista que sustentava o governo pendia para o centro-esquerda, retomava as tendências nacionalistas e lançava-se em várias frentes para promover reformas sociais e políticas que permitissem redirecionar o processo de desenvolvimento nacional, as chamadas reformas de base. Em 1961, a União Nacional dos Estudantes UNE promovia em Salvador o primeiro Seminário Nacional de Reforma Universitária. Nesse seminário, resultou a chamada Carta da Bahia, que recolhia as conclusões do evento. De uma forma geral, a discussão avançava em direção a propostas concretas de reestruturação da universidade, baseadas em análises abrangentes da realidade nacional. O seminário apontava como diretrizes básicas da reforma universitária os seguintes pontos: a democratização da educação em todos os níveis, a abertura da universidade ao povo através da extensão universitária, dos serviços comunitários, a articulação com os órgãos governamentais, especialmente no interior. A colocação da universidade a serviço das classes desvalidas, prestando-lhe assistência e serviços. A transformação da universidade em uma trincheira em defesa das reivindicações populares e em gestões junto aos poderes públicos. Do ponto de vista das mudanças propostas na estrutura da universidade, estas iam, sem dúvida, na direção das experiências desenvolvidas na perspectiva da sua modernização. Os estudantes propunham a suspensão imediata do sistema de cátedras vitalícias, a adoção do regime departamental e do tempo integral para os professores, aliados à melhoria salarial e das condições de trabalho, a criação de um sistema eficiente de assistência ao estudante. Quanto ao governo da universidade, preconizava uma ampla autonomia a ser exercida com uma intensa participação dos estudantes, professores e também de entidades profissionais. Essa estrutura de governo é que permitiria construir a autonomia da universidade, tanto administrativa quanto didática. No segundo seminário realizado em Curitiba, procediam-se a algumas revisões nas recomendações anteriores. Surgia agora uma preocupação com o próprio conteúdo do ensino superior, criticando-se o tecnicismo pragmático e preconizando um humanismo total. Propunham-se, entre outras medidas, a reorganização dos currículos e programas, visando adequá-los ao pleno conhecimento da realidade nacional e do seu sentido histórico, bem como a introdução dos cursos técnicos das ciências humanas e sociais. Cunha identifica, nas proposições encaminhadas por esse segundo seminário, uma maior consistência interna, a seu ver, decorrente da influência das ideias de Álvaro Vieira Pinto, intelectual vinculado ao Instituto Superior de Estudos Brasileiros, ISEB, que tivera o seu livro A Questão da Universidade, recentemente publicado pela própria UNE. O impacto desse livro sobre a maneira como o movimento estudantil passaria a encarar a reforma da universidade não pode, sem dúvida, ser menosprezado. Nele, o autor resume de forma sintética a percepção hegemônica no seio das lideranças estudantis sobre o lugar da reforma universitária. A reforma universitária, constituindo, como dissemos, um dos aspectos da transformação geral da universidade brasileira, tem de ser simultânea e harmônica
com as demais reformas exigidas pelo resto da sociedade neste momento. Não podem ser desvinculadas da reforma agrária, da reforma bancária, administrativa, urbana e etc., pois é o movimento geral de um mesmo processo histórico. São as mesmas forças contidas na totalidade da sociedade que as irão realizar todas em conjunto. Não existe, por conseguinte, o problema da reforma universitária, mas o da reforma da sociedade, a qual se manifestará num dos seus aspectos como a reforma da universidade. No terceiro seminário, ainda os estudantes se deteriam principalmente na estratégia de condução do seu movimento. As reações oficiais se fizeram sentir, mas foram cuidadosas. Por um lado, não interessava uma contraposição aberta, já que o movimento estudantil participava do suporte político do próprio governo federal. Por outro lado, não era possível acatar na sua totalidade as propostas estudantis, pois isso criaria mais um foco de desestabilização das forças políticas dirigentes, no contexto de crescente instabilidade. Ainda em 1961, 6 meses depois da realização do primeiro seminário promovido pela UNE, o MEC convocava e presidia uma reunião com todos os reitores de universidades para debater o tema da reforma. Ao fim do simpósio, os reitores encaminharam uma série de sugestões propondo a criação de comissões seccionais de reforma nas diferentes instituições e criação de uma comissão nacional sob a liderança do próprio Ministério, além da constituição de um fórum de reitores, que incorporaria representantes da UNE e que deveria aprovar os planos elaborados pelas comissões. No entanto, com a criação do Conselho Federal de Educação, pela Lei de Diretrizes de Base de 1961, seria esse o órgão quem viria a assumir a direção da política oficial de ensino superior, estratégia que seria reforçada em 1964. Para Gusso, Córdova e Luna, essa situação se efetivava à medida que o governo se enfraquecia e o Ministério da Educação perdia espaço político. Para esses autores, desta perspectiva, a Universidade de Brasília teria sido uma derradeira tentativa de reforma prática da universidade, levada a cabo por setores do próprio governo, com o apoio da comunidade científica. Com o golpe de 1964, entretanto, a Universidade de Brasília foi fortemente atingida, culminando com a invasão do seu campus em 1965 e a intervenção governamental que viria a descentralizar totalmente seu projeto original. De qualquer forma, parece-me importante recuperar as experiências desenvolvidas ao longo desses anos para, como afirma Cunha, desmistificar a ideia de que o processo de modernização da universidade brasileira teria se iniciado apenas após 1964, sob a influência direta dos acordos MEC-USAID. Tanto Cunha quanto Gusso, Córdova e Luna, embora trabalhando a partir de referenciais distintos, chamam a atenção para essa questão. Para Cunha, na verdade, quando esses convênios foram integrados no âmbito do ensino superior, a modernização da universidade já era um objetivo aceito por diversas correntes de opinião, de esquerda e de direita. Assim, quando os assessores norte-americanos vieram, em 1967, para compor a equipe de assessoria ao planejamento do ensino superior, não precisaram de muito esforço para despertar o consenso que tinha sido produzido entre os universitários pelos porta-vozes do desenvolvimentismo. Para Gusso, Córdova e Luna, o processo de mudança da Universidade Brasileira estava desencadeado, não obstante o estiolamento das mobilizações e projetos desenvolvidos ao longo dos anos 50 e 60, e tornar-se-ia irreversível em seus eixos fundamentais de desenvolvimento. Por essa razão,
Para os autores, o novo regime implantado em 64, após a primeira fase repressiva e obscurantista, ver-se-ia compelido a retomar o dinamismo das políticas de desenvolvimento científico-tecnológico, ainda que sob limitações políticas evidentes. A esse respeito, a posição de Anísio Teixeira é bastante mais cética. Ao analisar os decretos-leis de 1966 e 1967, que reestruturaram as universidades federais, pronunciando as medidas propostas na reforma de 1968, este manifestava claramente o seu descrédito com relação às mudanças que anunciavam, mesmo atendo-se à dimensão mais técnica dessas mudanças, que lhe pareciam insuficientes, por se limitarem apenas a uma reestruturação da maquinaria organizacional e administrativa. Anísio Teixeira observava algumas coisas que parecia importante transcrever aqui, partindo da afirmação de que foi para o modelo da Universidade de Brasília que, segundo Anísio Teixeira, agravando-se a crise universitária e tornando-se inaceitável a reforma de sua maquinaria administrativa e didática, a universidade tradicional se voltou nas suas veleidades de reforma o fato de que aquela Universidade de Brasília nascera de um projeto em que colaborara a elite do Ministério, do Magistério Nacional, e o seu modelo refletia condições a que chegara a consciência crítica desse magistério, no que tinha de mais novo o seu corpo de cientistas físicos e sociais. Para Anísio Teixeira, a situação no momento era inteiramente outra, e a reforma proposta não se fazia de dentro da universidade, pelo debate e resultante consenso do magistério, mas por atos legislativos, a princípio permissivos e depois coercitivos, que impuseram a reestruturação dentro das grandes linhas do modelo da Universidade de Brasília. A meu ver, não se pode negar que, mesmo considerando que várias das soluções pedagógico-administrativas incorporadas à reforma de 1968 tenham emergido no movimento anterior a 64, há um evidente deslocamento do eixo em torno do qual se articula a reforma da universidade. Este se transfere no âmbito da reflexão sobre a sua responsabilidade social e política num projeto global de desenvolvimento para o âmbito da racionalidade administrativa e econômica, no contexto marcadamente repressivo da Universidade Reformada à Nova Reforma, afirmam Torres e Rivas. Hoje não é fácil, da mesma maneira que no passado, falar de universidade. Não pretendo aqui me aprofundar na análise da reforma universitária de 1968, consubstanciada na Lei 5.540 de 68, a legislação complementar, até porque já existe um número bastante significativo de trabalhos a esse respeito. Meu objetivo é fazer uma espécie de balanço do impacto efetivo dessa reforma sobre o ensino superior, em geral, e particularmente sobre a instituição universitária, bem como da política desenvolvida pelo governo federal a esse respeito, que nem sempre foi na direção das propostas incorporadas ao texto legal. O primeiro impacto do golpe militar de 1964 sobre os rumos da universidade brasileira foi, sem dúvida, o de conter o debate que se tratava no momento anterior, e isso se fez através da intervenção violenta no campo universitário,
do expurgo no interior dos seus quadros docentes da repressão e da desarticulação do movimento estudantil. Por outro lado, não era mais possível ao governo segurar o processo de transformação da universidade, seja pela pressão exercida pelas classes médias no sentido da ampliação da oferta, que se traduzia na complicada questão dos excedentes, seja pelas próprias necessidades do projeto de modernização econômica que se pretendia implementar no país. Não é, portanto, de forma alguma gratuito o fato de que o governo militar tenha, desde o início, empenhado-se na reorganização do ensino superior, assumindo a liderança do seu processo de modernização. Já em 1966, seriam emitidos os 2 decretos-lei que encaminhavam a reestruturação das universidades federais, incorporando várias medidas ensaiadas nas experiências universitárias citadas anteriormente, pronunciando a reforma global do sistema. Em 1968, no contexto de crise institucional, que culminou com o Ato Institucional 5, AI-5, foi instituído o grupo de trabalho encarregado de estudar a reforma da Universidade Brasileira, constituído por representantes dos Ministérios da Educação e Planejamento, do Conselho Federal da Educação e do Congresso. É significativo que as razões acima apontadas para a irreversibilidade do processo de modernização da universidade tenham sido explicitamente assumidas pelo próprio GT. No relatório elaborado pelo GT, a orientação ao desenvolvimento disto era afirmada, porém no contexto do novo projeto político em implantação, o que implicava contraditoriamente esvaziar a proposta da sua dimensão política, atribuindo ao trabalho uma perspectiva essencialmente técnica. Cumpre destacar que um outro relatório antecedera a do GT, com um impacto evidente sobre os rumos da universidade e sua reforma. Relatório Meira Matos, produzido por outra comissão presidida pelo general, que acabou dando nome ao documento. Aprovado a toque de caixa e transformado em lei, o relatório do GT forneceria as linhas gerais para o paradigma. O relatório do GT forneceria as linhas gerais do paradigma, com base no qual a Universidade Brasileira se consolidaria. Desta perspectiva, a Lei 5.540 afirmava explicitamente constituir-se a universidade na forma ideal de organização do ensino superior, na sua tríplice função de ensino, pesquisa e extensão, enfatizando a indissolubilidade entre essas funções, particularmente entre ensino e pesquisa, sendo esta última o próprio distintivo da universidade. A partir daí, as universidades, particularmente as públicas, num primeiro momento, mantidas na sua quase totalidade pelo governo federal, entrariam em um processo de consolidação, mesmo que irregular em seu conjunto bastante ajudado, a meu ver, pela institucionalização da carreira docente, especialmente pela definitiva implantação de cursos de pós-graduação. Este último foi, sem dúvida, o principal fator responsável pela mudança efetiva da Universidade Brasileira, garantindo, por um lado, o desenvolvimento da pesquisa no âmbito da universidade e, por outro, a melhoria da qualificação dos docentes universitários, privilegiando de início as áreas das chamadas ciências exatas. As agências de fomento criadas ao longo dos anos 50 acabaram por garantir uma surpreendente expansão da pós-graduação,
no país, que atingiu no segundo momento também as áreas das ciências humanas e sociais. Por outro lado, a autonomia da universidade não teve condições para se efetivar no contexto do regime autoritário, em parte porque o controle centralizado dos recursos materiais e financeiros pelo governo federal acabou por atrelar o seu funcionamento às políticas governamentais, e também porque, internamente, o governo da universidade estruturou-se por uma espécie de pacto entre as oligarquias acadêmicas tradicionais e os novos segmentos da comunicação da comunidade acadêmica, formando-se de acordo com as peculiaridades históricas de cada instituição diferentes tipos de composição entre essas partes, que definem uma estrutura de poder nem sempre orientada por uma dimensão propriamente acadêmica. Um efeito, a meu ver, mais profundo e duradouro sobre o ensino superior no Brasil teve, entretanto, a contraditória política desenvolvida pelo governo para atender à expansão da demanda, dado que a ampliação das vagas das universidades públicas, aliada às medidas de racionalização econômica lucrativa, tais como a unificação do vestibular ou a criação de um ciclo básico de estudos, não era suficiente para atender ao volume da demanda. O governo passou a estimular o crescimento da oferta privada com o aval do CFE. O ensino superior no país sofreu ao longo dos anos 70 um incrível processo de massificação através da multiplicação de instituições isoladas de ensino superior, criadas por iniciativa privada. Para se ter uma ideia, apenas entre 1968 e 1974, enquanto as matrículas das universidades passaram de 158,1 mil para 392,6 mil, pouco mais do que o dobro, das instituições isoladas, das quais 3/4 privadas, esse número cresceu de 120,2 mil para 504,6 mil. Dessa forma, constituiu-se, a meu ver, um sistema dual, formado por um lado pelas universidades, principalmente públicas, e por outro lado por um sem número de instituições isoladas que não se diferenciam das primeiras por seu caráter de especialização, mas na prática pela qualidade do ensino oferecido. De fato, introduziu-se uma diferenciação interna no sistema de ensino superior que não atendeu a uma diversificação de objetivos, constituindo-se as instituições isoladas com frequência em um mero arremedo das instituições universitárias. A meu ver, a situação atual das instituições que se transformaram em grande número em universidades reforça esse ponto de vista. Essa diferenciação interna do sistema nos últimos anos acentuou-se tanto do lado das instituições públicas, com o crescimento de faculdades e universidades estaduais e mesmo municipais, quanto do lado das instituições privadas, com a transformação de um grande número de escolas isoladas em universidades, e o surgimento das universidades comunitárias ou confessionais, que buscam se distinguir das instituições orientadas por critérios predominantemente lucrativos e reivindicando, por essa mesma razão, o direito do financiamento público. Foi essa uma questão bastante polêmica ao longo de todo o processo de discussão da Constituição de 1988. Paralelamente com o crescimento, esgotamento do regime militar, com o crescente esgotamento do regime militar, no contexto da chamada redemocratização do país, o debate sobre os rumos da universidade foi retomado sob a direção principalmente dos próprios docentes universitários, organizados em entidades representativas, as associações de docentes universitários, as ADEs, que se multiplicaram ao longo dos anos 80, articulando-se inclusive em uma associação nacional, a ANDES, de início associação e depois sindicato nacional. Essa entidade teve uma ativa participação durante todo o processo constituinte. Constatava-se à época
um esgotamento de várias das medidas pedagógico-administrativas propostas pela reforma de 1968, além de que, mais uma vez, se levantava a bandeira da autonomia universitária. Mesmo que estas discussões tivessem com frequência atravessada por questões de ordem corporativa, havia sem dúvida uma retomada da discussão de fundo sobre o papel da universidade no contexto do processo de democratização da sociedade brasileira. Algumas iniciativas foram também assumidas nessa direção por parte do próprio governo federal, sem que, entretanto, tivessem maiores efeitos práticos. Durante o governo Sarney, chegou a se constituir uma Comissão Nacional para a Reformulação da Educação Superior, composta na sua maioria de professores universitários, que produziu um documento titulado Uma Nova Política para a Educação Superior, com uma série de recomendações de mudanças que nunca chegaram a ser efetivamente implementadas. Essa comissão sofreu uma forte resistência por parte do movimento dos docentes universitários, que contestavam a sua legitimidade. Mudanças substantivas sobre o ensino superior estão sendo atualmente introduzidas pela política educacional que vem sendo implementada pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Esse governo, desde 1995, vem conduzindo uma ampla reforma do sistema de ensino, no caso específico do ensino superior. Essa reforma que se consubstanciou na nova Lei de Diretrizes e Bases e em outros documentos legais complementares, combina-se com uma política de congelamento de salários dos docentes das universidades federais, de cortes de verbas para a pesquisa e a pós-graduação, de redirecionamento do financiamento público com efeitos, a meu ver, preocupantes, especialmente para as universidades públicas. Essas medidas tiveram um efeito fortemente desmobilizador sobre o movimento docente universitário. Embora seja prematuro fazer uma avaliação do impacto dessa política sobre a situação do ensino superior no Brasil, ela aponta em direções, a meu ver, contraditórias. Por um lado, há uma série de propostas orientadas para a reflexão do sistema, como a possibilidade de diversificação dos tipos de instituições, dos cursos e currículos, das formas de ingresso do ensino superior, com a eliminação da obrigatoriedade do exame vestibular, que poderiam levar a uma maior autonomia didático-pedagógica das universidades. Essas propostas, entretanto, são em grande parte neutralizadas por um controle centralizado que se exerce através de uma série de estratégias, como o Exame Nacional de Cursos, o recredenciamento periódico das instituições, medidas estas que são justificadas em função da melhoria da qualidade do ensino. Há, por outro lado, uma compreensão parcial do que seja a autonomia universitária, particularmente no que se refere às universidades federais, excessivamente centradas na dimensão econômica, coerente com a ideia do Estado mínimo, que vem sendo a base das políticas governamentais de uma forma geral, e que se acompanha de um certo descompromisso com relação ao destino das universidades públicas. Contraditoriamente, algumas situações vividas recentemente retratam uma intervenção direta do governo federal nos processos de indicação de dirigentes para essas instituições. Mais uma vez, se pretende uma mudança de cima para baixo, sem o indispensável envolvimento dos verdadeiros atores, alunos e professores universitários. A esse respeito, é que gostaria de concluir o texto trazendo aqui novamente as reflexões de Anísio Teixeira. Para esse educador, cujo centenário de nascimento se comemora este ano, a verdadeira reforma universitária não se poderia nunca fazer de fora, pela mera imposição de atos legislativos. Uma efetiva reforma da universidade, uma efetiva reforma da universidade teria que nascer de dentro, pelo debate e resultante consenso do magistério, para que tivesse um impacto efetivo na mudança das práticas de gestão e especificamente educativas desenvolvidas no seu interior. Não me parece ser esta direção que está imprimindo as atuais públicas para o ensino superior.
Espero que você tenha gostado desta leitura. A leitura de um texto escrito por Ana Valesca PC Mendonça, que é professora de História da Educação Brasileira do Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC do Rio de Janeiro. Tem vários artigos publicados, a professora, juntamente com Zaya Brandão, publicou o livro Uma Tradição Esquecida. Por que não lemos a Lígia Teixeira? Obrigada por nos ouvir. Compartilhe essa leitura com outras pessoas. Espero que você tenha gostado, que você inscreva-se em nosso canal, curta, comenta e compartilha. É isso aí. Vamos lá!